Olá, está começando o programa É Isso Aí. O programa de hoje está bem bacana. Nós vamos falar sobre planejamento familiar. Vamos conversar com um especialista em seguro de família. Ele é representante de uma multinacional americana que vai dar dicas e conselhos de como planejar a sua vida familiar. E no segundo bloco do programa, nós no quadro Agronegócio, nós vamos conversar com 2 pilotos agrícolas. Aviação agrícola é o tema do programa. Se você quer ser piloto agrícola, não sabe como é que faz, está interessado pela carreira na aviação, você não pode perder o programa de hoje. Porque programa é isso aí. Restaurante Tóquio. Sofisticação e qualidade. Ambiente requintado. O irresistível sabor da culinária oriental. Grande variedade de opções. O primeiro restaurante por quilo da região. Restaurante Tóquio, Avenida 9 de Julho, 1184, em Ribeirão Preto. Então agora nós vamos conversar com José Aparecido Felipe Antônio. Ele que é consultor em planejamento familiar. E nós vamos falar sobre seguro de vida. Se você tem seguro de vida ou ainda não tem seguro de vida, tem que acompanhar a conversa de hoje. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua presença. Luiz, eu que agradeço essa oportunidade de trocar essas informações a respeito de seguro de pessoas e de vida, né? Ok. Então, estamos aqui à disposição. Eu começo te perguntando, seguro de vida é só morte e invalidez? Não, na verdade, seguro de vida, hoje ele abrange muito mais que isso, morte e invalidez, né? Hoje nós temos doenças graves, enfim, tem uma série de coberturas que você pode agregar num seguro de vida. Por exemplo, um auxílio funeral, que é uma situação que antigamente podia ser contratado de forma separada, hoje você consegue colocar no mesmo seguro. Você consegue colocar a invalidez parcial, porque a invalidez normalmente é a invalidez total. Permanente. Então, né? É uma regra padrão da SUSEP. Agora, algumas empresas no Brasil trazendo junto com a invalidez total a invalidez parcial. Que aqui a gente até brinca, né? Que é a tabela do açougueiro paga-se por partes. Se a pessoa perde um dedinho, perde um olho, ela tem uma cobertura para aquilo. Se, dependendo da atividade daquele profissional, um dentista, por exemplo, um cirurgião, né? Que depende das mãos para fazer uma cirurgia. Tem um valor muito maior do que... Ele tem um valor que pode ser contratado, que na verdade antigamente ele não tinha essa cobertura, né? A cobertura ela era invalidez total, então ele tinha que perder as 2 mãos, os 2 pés, enfim. Ele dizia, mas aí eu perdi uma mão, estou inválido para uma cirurgia. Então o seguro hoje consegue ajudá-lo nessa situação. Mas é muito importante, né, levar em consideração que não é simplesmente ir conversar com o gerente do banco ou assinar a pólice de seguro e ir para casa tranquilo que eu estou coberto, né? Não é bem assim. Luiz, o grande problema no Brasil, em primeiro lugar, é que as pessoas, infelizmente a grande maioria não tem seguros de vida adequado. Esse é um grande problema. Nós estamos há 15 anos visitando pessoas, o nosso trabalho é direcionado para profissional liberal, médico, dentista, advogados, empresários, comerciantes. Essas pessoas, eles têm seguros, mas são seguros muito aquém da realidade e da necessidade das suas famílias, porque isso não foi feito de forma planejada. A grande maioria foi obrigada a fazer o seguro de vida, não querendo fazer, não entendendo até porquê, em função às vezes de uma reciprocidade com o banco. O gerente de banco, tenho até vários que são meus amigos, inclusive clientes meus, mas não são os profissionais preparados e adequados para estar fazendo um seguro de vida. Quais são os requisitos? Por exemplo, o profissional do banco, né, o gerente comum, né, o gerente oferecer, me ajuda aqui, eu tenho que fechar a cota do mês, me ajuda aqui a fazer uma apólice. Aí acaba, o valor é 50 mil, paga R$500 aí por ano, né, ou em torno disso. E, então, já comunica até para a patroa em casa, tem o seguro de vida, né, pode ficar tranquilo agora. Dá para dormir tranquilo com isso? Não dá para dormir tranquilo.
Por quê? Alguns motivos importantes. Em primeiro lugar, que pela experiência que a gente tem, pelo trabalho que a gente tem feito e descoberto, todos estão, eu tenho tranquilidade para dizer isso, que todos estão inadequados. Em primeiro lugar, com relação a valores. Porque não foi perguntado para ele se ele precisava de seguros, quantos filhos ele tem, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos. E tudo isso envolve uma cobertura de seguro de vida. Então, às vezes a pessoa fala, tem um seguro de vida de R$200 mil. Ele enche o peito para dizer isso. Aí quando você faz um estudo para ele, que você detecta que ele tem um patrimônio, só o inventário dele, às vezes, é maior do que isso. Com certeza. Né? Aí se você for analisar a questão de educação de filhos, a idade que os filhos estão, se ele tem projetos para esses filhos, que todos nós como pais temos, né? Então já vai começar a faltar dinheiro na família. Sim, mas não, estamos falando de valor de apólice, né? Mas eu falo de legalidade do contrato. Será que vai ter algum problema, um vício que na hora de que tiver o sinistro, na hora que tiver o resgate daquele seguro, ele vai ter uma surpresa desastrosa? Esse é um outro problema grave. O profissional que fez a venda não é especialista, não sabe disso. A pessoa que comprou também não tem nenhum conhecimento a respeito. A razão porque deve procurar sempre um profissional especializado. O nosso Código Civil trata a questão do seguro de vida de 2002 para cá, houve alguma alteração com relação a isso. E eu sempre costumo dizer para os meus clientes, as pessoas que eu tenho a oportunidade de visitar, para que seria interessante eles lerem o contrato. Mas, para você ter uma ideia, de 15 anos que eu faço trabalho, uma pessoa apenas leu o contrato inteiro, grifou e me perguntou onde ele tinha dúvida. As pessoas preferem aceitar aquilo que você fala para elas. Então nós temos todo um cuidado de orientá-las o máximo possível. Mas não é possível, às vezes, numa entrevista pequena, você falar de todas as cláusulas do contrato. Mas tem duas que nos deixam bastante preocupados, que uma é o artigo 774 do novo Código Civil e a outra é o artigo 769. O artigo 774 do Código Civil, ele trata de renovação de seguro. Então, aquele conceito antigo que você fazia um seguro de vida e ficava tranquilo porque ele ia renovando automaticamente, essa automaticidade, na verdade, era só uma praticidade do mercado. Mas lá, nas outras regras, sub-regras do contrato, dizia que você estava renovando nas mesmas condições que você tinha feito. Então você imagina, se a gente consegue manter as mesmas condições... Você descobriu uma moléstia nova, já não são, e ele já não está mais coberto. Ou uma profissão, ou um esporte, tudo isso implica. E é muito importante, o Dr. Felipe, ele é um representante, é um especialista de uma grande multinacional. Aí não pode citar o nome, mas é uma grande multinacional. Então ele fala com muita propriedade. E inclusive nós conversamos aqui, o senhor já fez, né, já trabalhou com apólices aí, limitações de apólice, no valor de R$30 milhões. Acho que quem faz um seguro num valor tão alto, ele tem que ter cautelas, tem que ter um especialista para lhe orientar. Não é tão simples assim. O que o senhor pode comentar? Olha, você fez uma colocação interessante que dá para a gente fazer um link legal aqui. O seguro de vida, quando ele foi criado, o objetivo dele era proteger uma família, né, mantendo o seu provedor de forma viva, financeiramente falando. Né? Essa era a grande preocupação do seguro de vida. Então, no primeiro momento, quando a gente começa a trabalhar com seguro de vida, a preocupação é com a segunda idade, aquele período produtivo entre 25 e 65 anos, onde nós todos estamos formando nosso patrimônio, educando filhos, enfim. Esse era o grande mote do seguro. Bom, no dia a dia nós estamos encontrando outras necessidades importantes para o seguro de vida, então você começa a ver que é muito mais importante até do que isso, não que isso não fosse. Mas eu estou encontrando pessoas hoje na faixa de 60, 62, 63, que eles me dizem, Felipe, já meus filhos estão criados, eu não estou preocupado mais com a educação, já tenho um patrimônio legal. Eu digo, mas e o teu inventário, como é que está? Meu inventário, como é que é isso? Olha, vai ter um custo. Né? Hoje você, para transferir seus bens, é alguma coisa em torno de 4 e pouquinho, quase 5%, mais um advogado profissional especializado para cuidar disso. Então o patrimônio que você tem, mais ou menos 15% vai embora com a sua partida. Né? Se você não deixar o dinheiro para isso, isso pode criar uma dificuldade para a sua família. Vão ter que vender algum bem, pedir uma autorização para o juiz, enfim. Bom, nós estamos encontrando agora pessoas numa terceira situação, quando você fala dos 30 milhões, que é um limite máximo de seguro no Brasil. Apenas uma companhia faz hoje no Brasil até 30 milhões. Depois tem mais algumas que fazem até 15 milhões. Mas a gente está encontrando hoje o profissional, o empresário, o grande empresário, o agricultor, enfim, que tem um patrimônio grande e que ele pode também fazer patrimônio com seguro. Porque você tem seguros que valem até os 100 anos, você paga por um período só, eles continuam valendo até os 100 anos. Dificilmente algum de nós vai passar dos 100, mas se passar também paga-se o valor do capital segurado. Então você imagina que a pessoa faz seguro de 30 milhões,
Pagou a primeira parcela, se no outro dia ele for embora, tem 30 milhões na mão da família, com uma vantagem muito diferente do patrimônio dele. E o patrimônio vai sofrer toda a legislação ali em cima, o peso, né, do governo cobrando, da transferência, mais o profissional que vai cuidar disso e todas as implicações que envolve. Questão de hereditariedade, quanto vai ficar para a mulher, quanto vai ficar para os filhos. No caso do seguro não, ele não tem nenhum tipo de imposto, é dinheiro líquido na mão da família, aqueles 30 milhões ou 20 ou 10 que seja, é livre de imposto de renda. E ainda você deixa os percentuais de acordo com a sua vontade. Então você vê que você pode fazer patrimônio também com seguro. E aí entra um outro fator interessante que é a questão sucessória. Então, quando você tem uma empresa que você tem sócios, a morte de um dos sócios, sempre vai acontecer um ou outro de primeiro, cria sempre uma dificuldade para a empresa. Então, o que acontece nesse caso? A família vem para dentro da empresa. Então, vem a esposa que não tem habilidade com aquele tipo de negócio, vem os filhos que já querem participar dos ganhos, mas nunca dos trabalhos, das atividades que têm que ser feitas. E o que resolve isso? Um seguro de vida. Um seguro de vida pode ser contratado, onde a família do sócio falecido recebe a importância, quitando assim para o sócio remanescente a empresa. Então, ou os sócios, pode ser um ou mais no caso, eles ficariam com a empresa líquida de qualquer situação e livre do sócio indesejável, que no caso seria esposa e filhos, né, porque o sócio desejável foi embora. E a família também não ficará desprotegida porque estará recebendo a sua importância. Então tem todo um contexto para trabalhar o seguro de pessoas. Doutor Felipe, nosso tempo é curtíssimo. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para a gente encerrar. O que o senhor, como especialista, o que o senhor pode dar como uma mensagem de impacto? Olha, Luiz, essa é uma mensagem importante para todos nós refletirmos, né? O que é o seguro de vida? O seguro de vida é uma carta de amor que nós deixamos para a nossa família ou para as pessoas que nós mais amamos quando nós não mais estivermos aqui pessoalmente. É isso. A gente se vê no próximo bloco. Até já. Restaurante Tóquio. Sofisticação e qualidade. Ambiente requintado. O irresistível sabor da culinária oriental. Grande variedade de opções. O primeiro restaurante por quilo da região. Restaurante Tóquio, Avenida 9 de Julho, 1184, em Ribeirão Preto. Agromil Agronegócios. Você encontra fertilizantes, gesso agrícola, adubação foliar, calcário e fosfato, mecanização agrícola. Você já ouviu falar em fertilizante com ureia protegida? Estou falando do fertilizante Super N da Fertipar. Tem a facilidade de aplicação sem problemas de empedramento. Pode ser armazenado por longos períodos. Tem maior rendimento operacional, proporcionando menor custo com frete e mão de obra. E o melhor, a aplicação pode ser a lanço ou superfície, em tempo seco, nem precisa incorporar. Alta concentração, Super N, doses menores, rendimento operacional. Estas e outras vantagens você encontra só na Agromil Agronegócios. Então não esqueça, negócio é o Super N com AgroTrain. Agromil Agronegócios. Anota o telefone 016 3663 5426 em Jardinópolis, na Avenida Visconde do Rio Branco 536. Agromil Agronegócios. Segurança é coisa séria e pensando nisso, a Automatic Porter Segurança Eletrônica e Automação é líder no mercado com mais de 20 anos de experiência. Atuando em Ribeirão Preto e região, comercializa produtos de alta qualidade com as mais modernas soluções em circuito fechado de televisão, controle de acesso por cartões ou tags, portões eletrônicos, cerca elétrica, interfonia, PABX e biometria. É muito fácil. Acesse o site automaticporter.com.br ou ligue 3625-7132 ou 3612-2403. A Automatic Porter fica no Jardim Botânico, na Praça Doutor Fernando Jorge Roselino, número 72, ao lado de uma grande empresa de ar-condicionados. Segurança eletrônica é isso aí. Segurança eletrônica é Automatic Porter.
E agora nós vamos conversar com o comandante José Paulo Garcia, piloto agrícola há 34 anos, e com o comandante Rogério Veludo Ribeiro, também piloto agrícola. Garcia, muito obrigado a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço para a gente poder dissertar sobre um pouquinho essa atividade tão importante para o nosso país. Comandante Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Agora, começando a nosso bate-papo, aviação agrícola. O que é aviação agrícola? Bom, a aviação agrícola é uma das mais importantes ferramentas, eu creio, hoje nesse mundo que necessita de uma grande produção de alimentos. Pra você ter uma ideia, nós vamos ter que dobrar a nossa produção de alimento nos próximos 20 anos, 30 anos, senão a gente não vai conseguir suprir. A fome no mundo vai ser uma coisa muito grande. E a aviação agrícola, ela vem completar essa tecnologia no desenvolvimento, sem contar com a Embrapa, com as suas sementes altamente produtivas e a agilidade com que você consegue chegar e resolver um problema numa lavoura, né? Hoje as lavouras são imensas, Mato Grosso, as barreiras de Tocantins, da Bahia, estão se abrindo áreas enormes de plantio, que não que a parte terrestre não seja fundamental, mas a parte aérea é fundamental, senão não colhe. Aqui na nossa região, por exemplo, cana-de-açúcar, uma cana-de-açúcar, trator não entra dentro dela. Se a gente não for combater as doenças, as pragas que ocorrem no canavial, não teríamos essa produção tão grandiosa que a gente tem na nossa região aqui. Comandante Rogério, quais são as principais dificuldades que o setor da aviação agrícola vive hoje? Hoje tem ocorrido, o nosso sindicato tem brigado bastante, o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola tem brigado bastante para resolver certas dificuldades que a gente encontra. Mas eu acho que o fundamental que eu percebo é a falta de informação que a população tem com respeito à aviação agrícola. A aeronave agrícola, ela não é somente utilizada para aplicação de defensivo agrícola, para produtos químicos. A aviação agrícola, ela tem uma gama muito grande de utilidades. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para semeadura de semente, para jogar a semente via aérea. Em áreas muito grandes, para ter um reflorestamento. Exatamente, reflorestamento, semeadura de pasto, aplicação de adubos para qualquer tipo de planta, povoamento de rios com alevinos, isso é feito também via aérea, combate a vetores pode ser feito também com avião agrícola. Então existe o próprio combate a incêndio, existe uma gama muito grande de utilidade para a aeronave agrícola. Então talvez a população tenha um pouco de dificuldade de perceber ou de enxergar dessa maneira, mas a aviação agrícola ela contribui muito para o desenvolvimento do país. Então, tanto no setor agropecuário quanto no setor ambiental, ou agrícola, é uma ferramenta importantíssima. A aviação agrícola ela é muito importante para o desenvolvimento do país. Agora, nós vimos o trabalho de vocês, né, no combate do incêndio à mata de Santa Teresa, né? Nós até entrevistamos vocês num programa anterior. Agora, no campo, vocês fazem um trabalho que às vezes socorre, né, um trabalho emergencial muitas vezes, né, que socorre o agricultor. Como é que é o trabalho de vocês? Bom, o nosso trabalho consiste praticamente em solucionar o problema que está ocorrendo em determinadas áreas de culturas. Tem várias culturas, todas elas, soja, milho, cana-de-açúcar. Todas elas têm uma diversidade de pragas que hoje, devido ao incremento dessas culturas espalhadas para tudo, então, aonde tem comida, o bicho vai se instalar, de uma maneira ou outra, ele vai se instalar, o fungo vai se instalar, né? E o fungo, por exemplo, ele chega nessa parte na época de chuvas,
onde tem muita umidade, muito calor, aí o fungo chega. E aí a aviação entra com a velocidade aí a aviação de tem combate. que fazer rapidez. o combate de fungicidas, porque senão a planta se definha. Praticamente a cana-de-açúcar, se não controlar o combate da cigarrinha, por exemplo, que é a cigarrinha da raiz da cana, por exemplo, se não houver um combate efetivo, a queda de produção é de 30%, drástica. 40%, 50%. É prejuízo É na certa pro prejuízo agricultor. na certa. A rapidez, né, Garcia? E a rapidez. A rapidez, porque esse período é muito curto. Exatamente. A partir do momento que o agricultor planta a semente e que ela começa a se desenvolver, ele já começa a sofrer ações daninhas. As intempéries. Então existe um prazo muito curto para que você combata aquela praga naquele instante. E a aviação agrícola, ela vem contribuir nesse aspecto. Porque por ser muito rápido, você consegue abranger uma área muito grande num período de tempo muito curto. Muito curto. E sem contar que tem uma visão da aviação agrícola, que a visão da aviação agrícola é altamente poluidora. E a gente tem uma visão completamente diferente disso. A aviação agrícola é o sistema mais limpo e seguro para você fazer uma aplicação aérea. defensiva. Porque, o avião ele não tem contato com a planta, ele não tem contato com o solo, não tem contato com nada. E outra, todo o produto que vai ser jogado, ele vai ser jogado dentro daquela determinada área e se pautando com as seguranças de nascente, de rios, de população, animais. A não ser alguns fatos esporádicos que nem ocorreu lá. Acidentes, né? Acidentes que nem ocorreu lá em Goiás. Quer dizer, são coisas pontuais que podem acontecer devido a, sei lá, Casos fortuitos. Casos fortuitos, exatamente. Então, a aviação agrícola ela é extremamente segura. Não tem que o pessoal é altamente técnico, altamente treinado, porque se você não... O Ministério da Agricultura e o Ministério da Aeronáutica, que é a ANAC, para você conseguir uma carteira de piloto agrícola, não é fácil não, né? Não é fácil. Tem que passar por cursos, até ele chegar... E a conscientização também que existe entre Os riscos, né? Não, Cautelas a conscientização dos cursos que nos são dados e próprio dentro das nossas próprias empresas, a gente tem briefings de quando vai fazer uma área, por exemplo, uma área perto de Barrinha, ou uma área ali do lado de Serrana, ou uma área do lado de Orlândia. Quer dizer, é discutido com o piloto direção de vento, coisas que a maioria dos agricultores terrestres, isso não existe na cabeça deles. E é legal, o que você está falando é legal também para a própria agricultura, porque a aviação agrícola ela não tem o contágio, né? Se você tá com uma máquina agrícola no solo, ela está em contato com uma praga, se ela for transportada para outra área, ela vai transportar essa praga junto. A aviação agrícola não tem contato e ajuda a isolar, né, um combate, né, de pragas. E mais um fator, né? Você não tem perda por amassamento. Exatamente. A aeronave, como ela não tem esse contato com o solo, você não tem o amassamento da lavoura e não tem essa perda. Nem a compactação do solo, que com o passar do tempo vem... E a cana-de-açúcar é sério também isso aí, por exemplo, o combate de cigarrinha com terrestre, por exemplo, onde o estágio da cana está mais baixo, e o trator, por exemplo, ele não tem um controle, assim, preciso de entrada, de saída, então ele sempre sai quebrando cana mesmo, no meio da rua. E geralmente isso acontece. E essa cana que quebrou, por exemplo, ela vai crescer, mas ela vai levar a doença. Entendeu? Na hora da moenda lá, ela vai levar a doença lá para a fermentação, vai levar outros. Então isso faz com que caia queda de produção de açúcar, a qualidade também. Qualidade do açúcar. Entendeu? Então a aviação agrícola, ela é uma coisa fabulosa nesse sentido. Apaixonante, com qualidade. Não tem contato, você não tem contato. Ajuda a controlar, né? A natureza dela ajuda a controlar a praga. O agricultor hoje no Brasil, ele usa efetivamente ou ele está perdendo o medo de usar a aviação agrícola? Não, ele usa. Está incorporado. Está incorporado. Usa. Principalmente na nossa região, que é uma região canavieira, é muito utilizada a aeronave, a aviação agrícola em geral. E lembrando que hoje o Brasil ele é a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo.
Puxa O vida. Brasil hoje perde somente para os Estados Unidos. Estados Unidos em aviões agrícolas. Dado importante Sim. que surpreende até. E a gente vai ter que dobrar, nos próximos 10 anos, vamos ter que dobrar essa frota. Quer dizer, nós levamos 40 anos, desde a fabricação do primeiro Ipanema, que foi em 1970, quase 44 anos até hoje, para a gente chegar nesses 2000. Nesses próximos 10 anos, nós vamos ter que dobrar a nossa frota, para poder atender as necessidades da agricultura no Brasil. Ok. Senhores, eu lamento, o tempo é curto, Ah. o assunto é longo, mas o tempo é curto, vocês já saem convidados para uma próxima entrevista aí e mostrar novidade, tecnologia, mostrar os avanços do segmento. Comandante Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Comandante Eu também Garcia. agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouquinho da nossa atividade, que nós transparecemos que somos um bicho-papão na nossa agricultura, mas nós não somos, não. São preconceitos que devem ser superados. Exato. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa. Até lá.